Bom, galera, então vamos lá para a correção das nossas atividades aí que eu deixei para vocês na semana passada. 5 questões. Espero que tenham assistido as aulas para entender essa introdução de conteúdo, né? A gente está começando aí com a função do primeiro grau e é um assunto bem importante. Então, pegando aqui a primeira questão, que diz o seguinte, ó: dados A e B, coeficientes numéricos de uma função do primeiro grau, a lei que representa a função em que o A é 2 e o B é 5 é. Então, como nós vimos lá nos vídeos, a forma geral da apresentação da função do primeiro grau é essa, ó: y é igual a x mais o b, lembrando que o y eu posso também representar pelo f de x. Então, tanto faz eu colocar assim, como usar o f de x para representar a função, certo? Então ela pode ser representada desta maneira aqui ou dessa daqui, é tudo a mesma coisa, tá? E o que eu tenho que fazer para chegar na lei da função? Vou usar essa daqui, então deixa eu apagar essa de baixo, aí pronto. Então vou usar essa daqui que eu coloquei primeiro, né, para a gente só substituir os valores, né? Então, como eu estava dizendo, o que a gente tem que fazer? Eu tenho aqui o valor do A e o valor do B, certo? O A na função de forma geral é sempre quem está perto do x ao quadrado e o B é aquele número que vai aparecer sozinho. Lembrando que o que caracteriza uma função do primeiro grau é o fato do expoente da variável ser igual a 1, tá? Normalmente ele não aparece. Se for 2 é do segundo grau, se for 3 é do terceiro grau e assim sucessivamente, certo? Então, substituindo os valores que eu tenho, no lugar do A eu vou colocar o 2, vou repetir o x, e no lugar do B eu vou colocar o menos 5. Sempre que for substituir, considero o sinal do número, certo? Com isso, eu cheguei na lei que representa a minha função do primeiro grau para essa primeira situação, tá? Então, y é igual a 2x menos 5, em que o A, que é o termo que está perto do x, é o 2, que foi dado na questão, e o B, que é o termo independente, é o menos 5. Tá? Procurando aqui nas opções, a opção correta, tá, é a letra B. Então, dando sequência, pegando aqui a questão 2, tá? Ela diz o seguinte, ó: dados A e B, coeficientes numéricos da função do primeiro grau. Aí deixa eu pegar aqui a função que ficou separada, né? Então ele colocou lá, ó, que f de x é igual a menos 3x mais o 20. Tá? Ele quer saber os valores de A e B respectivamente. Tá? Significa dizer que eu tenho que obedecer essa ordem. Primeiro o valor do A, segundo o valor do B. Tá certo? Então é só colocar a função, a forma geral da função do primeiro grau aqui embaixo, ó. Então f de x é igual a x mais o b. E aí nós vamos comparar, certo? Você vai só comparar aqui, ó, quem é que está no lugar do A e quem é que está no lugar do B. Então o A é o menos 3 e o B vai ser igual a 20. Beleza? Então, respectivamente, lembrando, né, do significado da palavra, tem que seguir a ordem. O resultado é menos 3 e 20. Não poderia ser 20 e menos 3. Nesse caso não seria a mesma coisa. Então tá aqui a opção correta. Ok? Pegando agora a questão 3, para a gente seguir aqui na nossa correção. Ele quer saber qual é a única opção que não representa uma função do primeiro grau. Facinho, facinho. Como eu disse para vocês, ó, o que caracteriza uma função do primeiro grau é o expoente, o maior expoente na variável, né? Então, de forma geral, a função do primeiro grau ela tem expoente na variável igual a 1. Então, qual vai ser a minha resposta correta? Ele quer saber qual é que não é a função do primeiro grau. É onde tem um expoente diferente de 1. Lembrando que quando é 1, ele não necessariamente vai aparecer em cima da variável. Beleza? Então, a única opção que eu não tenho um 1 na variável é a letra E. Né? O maior expoente que aparece na variável é o número 2. Logo aqui eu tenho um exemplo de uma função do segundo grau, né? Que não é do primeiro grau.
Então a minha opção correta é a letra E. A próxima questão, nós já temos aí um problema que envolve uma situação prática da aplicação da função do primeiro grau. A situação da corrida de táxi, certo? Então o que ele diz? Ele diz que o motorista de táxi ele cobra R$ 3,50 de bandeira. O que significa isso? Você entrou no táxi, o cara ligou o taxímetro, você já está devendo R$ 3,50 para ele. E o restante vai ser cobrado a cada quilômetro que anda. Então ele cobra 70 centavos por cada quilômetro que anda. Então se ele andar 1 quilômetro, vai ser R$ 3,50 mais 70 centavos. Se ele andar 2 km, será R$ 3,50 mais 2 km, duas vezes que multiplica 1,70. E assim sucessivamente. Ele quer que a gente determine o valor a ser pago no final de uma corrida de 18 km. Né? Então vamos lá. Ó. É exatamente o que eu acabei de falar. Né? Eu vou pegar a quantidade de quilômetros. Aliás, eu vou pegar o meu valor fixo, que é 0,70, eu já vou montar aqui para ficar com a cara da forma geral da função do segundo grau. Aí eu vou pegar a quantidade de quilômetros, que é 18, então eu estou multiplicando a quantidade de quilômetros pelo valor que ele cobra de 1 quilômetro, e vou somar isso aqui com o valor fixo da corrida, que é 3,50. Certo? Então, efetuando esta multiplicação aqui, eu vou encontrar 12,60 mais o 3,50. A letra ruim, eu não estou muito acostumado ainda com esta lousa, mas vamos lá, vai dar certo. Então, ó, somando aqui 12,60 com 3,50, eu vou chegar no 16,10, que é o total da corrida, né? Então a opção correta neste item, nessa quarta questão, seria a letra A. Como eu disse para vocês, eu queria usar aqui a sequência da forma geral da função do primeiro grau. Né? Então, se eu substituir ou igualar isso aqui a y ou f de x, que é a mesma coisa, tá certo? Comparando, né, eu teria aqui o desenho, aliás, uma função, né? Uma aplicação de uma função do primeiro grau, né? Em que o A seria o 0,70, o B seria o valor fixo, 3,50, e o 18 apareceu aqui no lugar do x, exatamente a minha variável. Andei 18 km, se fosse 10, eu trocaria o 18 pelo 10, se fosse 5, trocaria o 18 pelo 5. E assim sucessivamente. Né? Então, aplicação direta e prática aí da função do primeiro grau. Vamos para a última questão, né? Aliás, quinta e última. Então, deixa eu selecionar aqui o pincel. Ele diz o seguinte: na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo, lembrando lá do táxi, a parte fixa era a bandeirada, né? Aqui o custo fixo é de R$ 8,00, é o ponto de partida, né? E ela tem um custo variável de 50 centavos para ser produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, a função que representa a produção de peças dessa indústria é... Então, do mesmo jeito que eu coloquei lá no problema do táxi, né? Eu tenho aqui a parte por unidade, que é de 50 centavos. Isso aqui é o meu valor do A na função. O que vai variar? A quantidade de unidades que eu estou produzindo, que ele já até mandou eu representar pela letra X, ó. Né? Mais a parte que é fixa, que é os R$ 8,00. Certo? O que ele está querendo? Ele está querendo uma função que representa essa situação. Então só está faltando eu igualar aqui a y ou ao f de x. Então y ou f de x vai ser igual a 0,50, que multiplica x mais 8. Está aqui a função que representa essa situação aí. Né? Nas nossas opções, eu tenho esta função aí na letra A. Show, galera!
Forte abraço, espero que todos estejam bem, torcendo aqui para tudo isso se resolver o mais rápido possível, para que a gente possa voltar para a escola e voltar a estudar e ter nossas aulas normalmente, que é do jeito que a gente gosta, né? E o principal de tudo é estarmos juntos novamente. Beleza? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.